Olá, minha voz até falhou. Boa noite. Eu sou Carolina Fontana, sou orientadora educacional do Colégio Dona Clara. Trabalho com o ensino médio. Nós estamos com um projeto muito especial chamado Live das Profissões. Esse projeto tem como objetivo, tem como finalidade conversar com profissionais que possam apresentar um pouco da sua carreira, que possam contar um pouco da sua trajetória, contar um pouquinho sobre a graduação. E hoje nós vamos conversar com uma profissional muito bacana. O nome dela é Níbia e ela é biomédica. Eu não tive o prazer de conhecer a Níbia pessoalmente, mas quero muito trazer um pouquinho do que ela me contou sobre a biomedicina, né? Um curso que é relativamente novo, né? Apesar de já ter sido criado há mais tempo, mas ser difundido há pouco tempo, né? E ela vai contar um pouquinho pra gente. Deixa eu ver se a Níbia já tá aí. Nós vamos falar hoje com a Níbia, que é biomédica. A Níbia vai nos contar um pouquinho dessa profissão super bacana. E a cada profissão a gente tem se encantado mais, né? Com os profissionais, com as possibilidades. E eu tenho certeza que hoje vocês também vão se surpreender. A Níbia está chegando. Já quero adiantar que semana que vem nós vamos ter 2 momentos muito especiais. Nós vamos falar com o coordenador do curso de Jogos Digitais da PUC e vamos conversar com Elano Passos, que é um artista plástico muito famoso, um cara de muito sucesso, e nós vamos poder trazer 2 grandes profissões. A Níbia ainda não entrou, deve estar chegando por aí, vamos ver. Nós vamos conversar com ela sobre biomedicina. Existem alguns mitos. Ei, Níbia, tá bom, querida? Olá, tudo bem? Tudo bem. Ô, Níbia, você tá igual o Renan, sabe? Que me deixou esperando aqui uns 2 minutos para testar a minha oralidade. Mas eu acho que ele que demorou a me convidar, que eu estava aqui, eu estou ouvindo você falando, falar, a Nívia vai entrar, e eu estou aqui, estou Te esperando, esperando. a culpa foi nossa. Desculpa, né? Ô, Níbia, primeiro eu quero te Tá agradecer. tranquilo para você? Tá tranquilo. Ah, melhorou? Tá tranquilo, nós fizemos um teste aqui no Instagram, né? E tava um pouquinho, a internet não estava colaborando, mas agora tá ótimo, a imagem tá ótima, você tá linda, o som tá chegando super bem, viu? E primeiro eu quero te agradecer em nome do nosso colégio. A Níbia é uma profissional super competente, ela é professora da Faminas, então ela vai poder contar para a gente um pouquinho do curso, um pouquinho dos mitos e um pouquinho das possibilidades, né? E aí, Níbia, eu queria começar te perguntando um pouquinho sobre o histórico da biomedicina. É um curso antigo, não é antigo? Como que é? Há quanto tempo? Quem quer fazer biomedicina? Quem é essa pessoa que procura biomedicina? Então vamos lá, né? Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Eu sou mãe também de alunos do Dona Clara e eu fico super satisfeita dos meus filhos estarem sendo moldados por vocês e futuramente, né, terem essa possibilidade de também escolher um curso, uma graduação, né? Eu vou falar brevemente do meu histórico, né? Peraí, Porque eu rapidinho, acho Níbia, deixa que eu só contar, gente. Essa qualidade da Níbia eu não tinha contado ainda e deixar pro final. Que além de tudo que ela é mãe de aluno nosso. E é um orgulho pra gente. Obrigada, viu, Níbia? me amam, né? Nós estamos doidos, eles já estão doidos para voltar já. Estão começando lá, estão sendo lapidados lá em Caixinha ainda. Fala um Pois então, pouquinho eu vou pra falar um gente do pouquinho. curso. Tá. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, só para os meninos entenderem, né? Sim. Primeiro que eu acho que nesse momento, o que gera um pouquinho mais de ansiedade é errar na escolha, né? Ai, será que eu vou escolher bem o curso? Qual curso escolher, né?
Então, geralmente, é muito tendencioso a gente escolher um curso pela afinidade que a gente tem com disciplinas na escola. E assim foi comigo, né? Eu era uma aluna muito mais da área de exatas, então por isso que eu fiz inicialmente química, né? E a química foi fenomenal porque me deu base de bancada, e a gente vai entender um pouquinho a relação de bancada com biomedicina, tá? E então eu comecei a aprender coisas de laboratório e me enxergar naquele contexto. Então passar inicialmente pelo Cefet foi muito bom para mim, tá? Quando eu escolhi a biomedicina, eu tinha um olhar focado em trabalhar com criminalística, o que muitos alunos adoram, né? Os apaixonados pelo CSI. E realmente, ela te dá essa possibilidade. Então, eu queria trabalhar com toxicologia, com a parte de drogas, né? Ou a parte de DNA. Então, isso acabou me despertando aí por um curso que tinha um link com a área da saúde. Mas se falar comigo assim, Lívia, você queria a área da saúde? Não, tinha pavor. Para falar assim, nossa, tem que coletar sangue? Jamais, eu não vou conseguir. Hoje eu dou aula de coleta. Então, isso vai sendo moldado na gente. Então, quem hoje está com receio, né, e principalmente pensando, e se eu escolher um curso que eu não gostar? Recomeça, né? A gente não precisa ter medo dos recomeços. Sim. Aí, se eu quiser fazer outra graduação, que ótimo, faça várias, né? Então, a biomedicina, quando ela entrou na minha vida, ela estava começando aqui em Belo Horizonte, né? Então, não era algo ainda... na verdade, eu nem estou em Belo Horizonte, né? Mas estou falando de Minas, estou no interior. Então, quando eu comecei na faculdade que eu escolhi fazer, eu entrei com uma terceira turma. E curso novo gera também, né, muito receio do aluno em saber, será que vai dar certo? Será que não vai? Como é que vai ser o mercado para mim absorver? Né? Então, quando a gente iniciou, a Federal não estava com a biomedicina. Né? Então, a biomedicina, historicamente, né, ela não é um curso tão antigo. Então, a ideia surgiu em 1950, e a partir dessa ideia, eles já fizeram uma reunião, discutiram um curso que eles queriam, que pudesse ter profissionais capacitados a treinar outros profissionais. Então, olhar para o biomédico inicialmente, que na verdade nem era a biomedicina em si, o nome não era biomedicina, foi buscando um profissional para ser docente e pesquisador. E eles conseguissem treinar profissionais de laboratório. Só que eles viram que estava dando tão certo e as habilidades eram tão vastas que ele tinha total competência de estar no mercado. E em áreas bem distintas. Então começou aí uma luta, né, para realmente reconhecer esse profissional. O curso ele começou, o primeiro curso de biomedicina foi na Escola Paulista de Medicina. Isso data lá de praticamente 16 anos depois da ideia inicial, foi em 1966. E, gradativamente, outras universidades foram abraçando. Inicialmente, mais na região de São Paulo. Então, a gente teve primeiro a Escola Paulista, depois teve a UERJ, lá no Rio de Janeiro, isso foi no mesmo ano, em 1966. E, posteriormente, 67, 70, aí a gente foi tendo a USP, a Unesp de Botucatu, e isso foi expandindo. Quando eu fiz a biomedicina, tinha na FUMEC, a FUMEC tinha 1 ano e meio que tinha começado o concurso, e na Unifenas. Hoje a gente já tem outras faculdades, né? E uma notícia boa é que hoje está sendo um dos cursos mais procurados. A gente está no momento em que a biomedicina começou a ganhar visibilidade. E por que, né, isso aconteceu? Então, a gente tem um histórico de muita luta, tá, para reconhecimento do profissional, para ampliar as habilitações do profissional, né? E esse reconhecimento, inicialmente, né, teve que regulamentar a profissão, porque até então a gente tinha capacidade, a gente tinha habilidade de estar atuando, mas não era reconhecido. Então, isso primeiro teve um cunho mais político, e posteriormente ele precisou ser judicial. Porque aí começou uma briga entre outras categorias que também atuavam a nível de laboratório, né? É outra coisa que a gente vai entender, né? Então, eu já falei, bancada, laboratório, onde é que o biomédico está entrando aí? Né? Exatamente, então, eu quero saber daqui a pouco o que faz um biomédico. Então, esse biomédico, o que o biomédico faz? Então, o biomédico hoje é um profissional muito versátil,
tá? Mas a nossa base é promoção da saúde. Então, nós vamos atuar principalmente, né, no cuidado, na prevenção, tá? E no diagnóstico de doenças. Então, o diagnóstico é uma palavra-chave, porque inicialmente nós fomos formados com habilidade, como generalista em análise clínica. Tá? Então, a gente tinha habilitação em análise clínica. E quem que é esse profissional da análise clínica? Quando a gente vai ao médico, né, e eu estou lá com sinais e sintomas, o que o médico faz? A partir dessa anamnese, né, esse questionamento inicial dele, ele vai traçar o que nós chamamos de pergunta diagnóstica. E ele quer uma resposta. Tá? E essa resposta, ela não vai ser só na base dos sinais e sintomas. Ele precisa de números, ele precisa de achados. Então, para nós biomédicos, o nosso corpo é um parque de diversões. Porque a gente vai utilizar diferentes fluidos biológicos para explorar essas informações. Então, eu tenho achados importantes na urina, nas fezes, no sangue. Eu posso ter um líquido pleural, um líquido acítico, então vou dar barriga d'água. Eu posso extrair um líquido cefalorraquidiano, vou lá e tiro um líquor para ver meningite. Então, eu tenho diferentes fluidos biológicos que me dão essa informação. E hoje, o que vocês estão vendo que está aí chamando muita atenção? O DNA. Então, eu posso buscar ainda a informação lá no meu DNA. Na verdade, hoje em dia, a gente não está buscando a informação no DNA do humano, e sim identificação de um DNA que está fora do corpo, que a gente chama de exógeno, que é do coronavírus. Ele está lá dentro do meu corpo e eu identifico ele. Então, o papel do biomédico, principalmente, é na atuação no diagnóstico laboratorial. Nós não somos médicos, mas o nosso papel é essencial junto com o corpo clínico para fechar um diagnóstico. Então, o médico, ele pede inicialmente... Pode falar, pode concluir. Ele pede inicialmente alguns exames, né? E ele vai avaliar, né, de baixa complexidade inicialmente, para depois ampliar essa complexidade. Então, eu posso começar aí com os exames laboratoriais simples, posso fazer um hemograma completo, posso fazer algumas dosagens bioquímicas. Aí, não consegui fechar o diagnóstico, vamos fazer um diagnóstico por imagem. Posso fazer uma ultrassonografia, tomografia. Aí, o biomédico pode atuar na imagem? Pode, também pode. Tá? Eu vou ter que ir a nível molecular. Eu estou desconfiando que é uma doença genética. Pode ser alguma coisa herdada. Eu posso fazer um diagnóstico genético, molecular? Posso. Então, eu vou trabalhar aí genética, biologia molecular. Eu estou querendo me especializar na área de câncer. Então, eu posso estar aí também na parte de oncologia. Então, a gente tem esse leque. E hoje, o biomédico, ele atua, né? Na verdade, a gente tem 10 áreas de atuação e 31 habilitações diferentes. Tá? Isso torna o profissional bem versátil. Exatamente. Eu quero muito que você fale desses eixos, dessas possibilidades do biomédico, mas antes, nós conversamos hoje rapidamente, né? Eu falei que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas que eu queria muito que você me falasse a respeito de... essa live traz também o objetivo de desmistificar ou de trazer informação real. A gente sabe que existe um mito aí na sociedade, o biomédico é aquele profissional que não conseguiu ser médico. O biomédico é o médico frustrado, né? Isso. Não, de jeito algum. Nós somos profissionais bem capacitados e o nosso papel é essencial junto aos médicos, tá? A nossa formação é bem distinta em relação aos médicos. O curso ele tem hoje 4 anos de duração. A medicina, ela contempla um tempo muito maior, mais a residência. Tá? Nós podemos buscar algumas especializações, tá? E até mesmo as habilitações que a gente quer. Níbia, se eu escolher a biomedicina, eu obrigatoriamente tenho que trabalhar em um laboratório? Não. Você pode trabalhar com auditoria, tá? Você pode trabalhar com treinamento, você pode trabalhar em indústria. Eu não gosto de trabalhar com líquidos biológicos, né? Apesar de estar tudo relacionado, que é o corpo humano. Você pode trabalhar com análise de alimento, análise bromatológica, pode trabalhar com análise ambiental, ele também vai contemplar isso. Tá?
Então, por que né, existia essa questão? Eu acho que é muito mais por causa do nome. Biomédico, Com né? E certeza. médico, tá? Então, com o tempo, a gente foi também ajudando na divulgação do curso a desmistificar isso. Tá? Não tem ninguém frustrado, ninguém que, eu não consegui passar em medicina, eu vou tentar a biomedicina. São coisas distintas que se complementam. Então, o Ótimo. médico ele vai precisar muito do papel do biomédico. Então, eu consigo fechar um diagnóstico com a ajuda de um biomédico para discutir. Né? Hoje, cada vez mais, a gente tem equipes multidisciplinares ali, multiprofissionais, tá? E a gente está estreitando muito esse laço. Antigamente era muito individual. Então, o médico estava lá no nicho dele, ele simplesmente pedia o exame e eu fazia, voltava para ele. E essa comunicação, ela não existia. O que a gente começou a ver? Né? Começou a ter muito erro relacionado a isso. Então, hoje existe um estreitamento. Se o biomédico percebeu algo estranho com aquela amostra, ou mesmo com o resultado, ele não está conseguindo linkar aqueles resultados. Ele entra em contato com o médico e conversa. Deixa eu entender o que está acontecendo com esse paciente e ver como eu posso ajudar aqui a interpretar esse resultado. Eu acho ótimo você Aí, trazer esse esclarecimento, sabe por quê, Nive? Porque a gente precisa realmente fortalecer todos e reconhecer o valor de todo profissional. E como a gente conversou mais cedo, é desmistificar uma sensação de que existe aí um grau de superioridade, isso não existe. Na verdade, você me disse isso tem que ficar claro. São profissionais distintos, são profissões distintas, mas que precisam uma da outra, né, um do outro, para poder realmente chegar num diagnóstico preciso, né, para promover a saúde realmente de forma, com bastante qualidade, de forma adequada. Então, o biomédico é o profissional que escolheu ser biomédico. Sim, tá? E se encontrou, né, nesse mundo que é vasto, tá? Então, a gente tem que ter várias habilitações, os nossos alunos sempre se encontram, tá? Na variedade de opções, tá? E é sempre importante também a gente deixar claro que a relação entre o biomédico e o paciente, tá? Nós não somos como os médicos que a gente vai marcar uma consulta, isso vamos pensar na análise clínica, tá? O paciente ele não vai vir no meu laboratório, eu vou fazer primeiro uma anamnese, fazer avaliação de sinais e sintomas, isso cabe ao médico. Tá? O que eu recebo no meu laboratório? Eu recebo a amostra do paciente. Nívia, mas a amostra, né, ali está representando o paciente para mim. Então, eu tenho a mesma responsabilidade. Por quê? Porque se o paciente, né, confiou a amostra dele para que eu analisasse e ajudasse a fechar um diagnóstico, né, isso para ele tem muito valor. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado em não extraviar a amostra, deixar de identificar, perder aquela amostra, porque vai precisar de uma recoleta, né? Então, na análise clínica, principalmente, a gente tem contato com o paciente na hora da coleta, tá? Nem sempre o biomédico vai coletar, mas eles têm que estar capacitados a fazer. Porque a gente hoje também tem equipe de técnicos, né? Técnico de patologia, biotecnologia, enfermagem, que ajuda nesse processo da coleta. Mas, geralmente, a gente gerencia, a gente está ali supervisionando a equipe e se tiver alguma coleta que alguém não consiga fazer, vai pedir suporte a gente, tá? Então, é nesse momento que o paciente... Por que eu estou falando no caso da análises clínicas? Porque hoje a gente tem uma habilitação, que é uma habilitação que está sendo muito procurada, que é a biomedicina estética. Tá? O biomédico ele pode fazer alguns procedimentos invasivos, tá? Então estética está muito no auge, porque né, todo mundo preocupado com estar jovem, se sentir jovem, né? Resgatar algumas características que o processo de envelhecimento traz, né? Não somente isso, às vezes é mesmo um pós-cirúrgico, né? Que tem que fazer, às vezes, uma drenagem linfática. Está muito no auge a questão de fazer a harmonização facial, né? Então, cresceu muito a procura por biomedicina pela estética. Tá? Nesse caso, sim, você vai ter contato com o paciente. Sim. Tá? Então, é diferente da análise clínica, onde chega para mim o material. Então, o que a gente vê, por exemplo, vou citar aqui alguns laboratórios, a gente tem vários, mas Hermes Pardini, São Marcos, São Paulo, Humberto Abraão,
que eles estão recebendo? Eles recebem os pacientes para coleta e a amostra desse paciente vai para a área técnica para ser analisada. E eu recebo o resultado do meu exame. Esse resultado vai para quem? O médico. Volta para o médico, ele analisa, interpreta e vai, então, propor, né, uma situação ali. Olha, o que seria o seu diagnóstico? Nós vamos já começar um tratamento, a gente vai pedir novos exames complementares. Pode ser que o biomédico entre aí também. Às vezes um exame complementar vai caber um outro biomédico. Aham. Você tinha falado de alguns eixos, né? O que são 10, você me explicou um pouquinho no início. Conta pra gente qual seria esse campo de atuação. Quais são? Você já falou da biomedicina estética, né? Que também cuida dessa questão da aparência, mas às vezes uma correção, né? Algo que seja importante. O que mais que o biomédico? Quais são essas áreas de atuação? Aí a gente vai ter aí. Análises clínicas é a base. O processo todo começou focado muito na análises clínicas, né? Nós vamos ter análises bromatológicas, indústria, tá? A gente tem uma atuação muito forte na parte de microbiologia, genética, biologia molecular. Eu posso ter também na área de imagem. A área de imagem, um detalhe é que o biomédico não pode laudar, tá, os exames, então isso cabe ao médico. Ele vai executar, ele consegue interpretar. Isso também, né, está sendo uma briga ainda pela essa questão, tá? Nós podemos ter na parte de farmacologia, toxicologia também, a atuação. E essas 10 áreas, elas são, então, desmembradas nas 31 habilitações, que contempla, inclusive, o que a gente talvez nem pensasse, que é a acupuntura, né? Nós tivemos recentemente agora uma nova habilitação, que é na fisiologia do exercício. Então, veio aquela briga toda, né? Mas por que o biomédico ser habilitado em fisiologia do exercício? Isso caberia mais ao profissional da educação física, ao fisioterapeuta, né? Mas ainda assim eles conseguiram incluir isso dentro das nossas habilitações. Então, tem biomédicos necessários também, tá? Então, a gente vai pegar esse leque todo, desde anatomia patológica, a própria acupuntura, biomedicina estética, indústria, microgenética, biologia molecular, tá? Vai ser bem amplo. Então, o que a gente pode dizer hoje é que é um campo, há um mercado de trabalho para o biomédico e há grandes possibilidades. Ele pode realmente seguir para diversos caminhos. Sim. Tá? A gente não tem que pensar num profissional que é muito focado em laboratório, né? Às vezes a gente pensa muito em laboratório, a gente associa aquele cientista maluquinho, né? O que está relacionado à pesquisa, que também é uma área de atuação, a docência e a pesquisa faz parte da atuação do biomédico, a gente tem habilitação assim também. Mas o estar dentro de um laboratório, isso também tem a ver com o perfil, né? Às vezes tem pessoas que gostam de estar em laboratório, tem pessoas que preferem ser auditores de laboratório também, né? Agora, Trabalhar com... Nívia, me tira uma dúvida. Você falou que o curso ele tem essas possibilidades e as 31 habilitações. Quem resolve, quem decide fazer o curso de graduação de biomedicina, ele sai habilitado para essas 31 ou durante o curso ele tem que escolher a sua área de atuação? Ótima pergunta, Carolina. Como que acontece essa questão da habilitação? Ela vai ser dependente do estágio que você realiza, do estágio curricular, porque ela tem que ter uma carga horária específica para ter aquela habilitação. No meu caso, eu sou habilitada em análises clínicas, porque eu fiz estágio em análises clínicas. Mas quem, por exemplo, buscar citologia oncótica, ou buscar anatomia patológica, ou área de estética, por exemplo. Aí a estética nós temos um parênteses, tá? Ele pode ter a habilitação, porém, para atuação como biomédico na estética, ele precisa fazer pós-graduação. Tá? Isso aí é necessário porque as disciplinas voltadas para a estética, agora que a gente está começando a incorporar, tá? Uma ou duas disciplinas. Mas ele não tem muitas disciplinas da estética. Então, ele precisa, ao sair, obrigatoriamente fazer essa pós-graduação para poder atuar. Tá? Isso, mas a habilitação que é conferida pelo conselho, né, quando a gente forma e a gente vai então ter um número no conselho, o nosso registro, né, vai ser dependente do estágio curricular que você realiza. Mas aí você sai com uma habilitação dessa graduação ou você geralmente
Geralmente é um. Tá? Mas não impede de fazer mais estágio. É isso que eu ia te perguntar. Então, existe a possibilidade de você complementar dentro da graduação outras habilitações? Existe, mas aí a gente tem um fator dificultador. Por quê? Para eu estar habilitada a fazer o estágio, eu tenho que ter concluído algumas disciplinas. Então, no período de estágio, né, é um estágio longo, né, em termos de carga horária, muitas vezes eu não vou conseguir colocar uma carga horária, duplicar essa carga horária, né, para que eu tenha 2 habilitações. Tá? É problema em ter? Não tem, mas aí a gente vai ter essa limitação. Às vezes o aluno não vai conseguir, né, conciliar 2 estágios distintos. E geralmente o aluno, no decorrer do curso, ele já vai moldando um pouco o perfil dele enquanto profissional. O que ele está querendo, né? Então, ele já vai direcionado para aquela área. Estágios extracurriculares, o aluno pode fazer quantos quiser. E desde o primeiro período, às vezes ele consegue. Ah, professora, olha, eu quero a área da pesquisa. Então, o ideal é o quê? Já começa com uma iniciação científica, às vezes é voluntário, às vezes é bolsista, começa a entender de laboratório de pesquisa. E, geralmente, esse aluno que faz a iniciação científica é aquele que tem perfil de docente. Porque ele, a partir do momento que ele forma, ele busca o mestrado e já engajado ali, ele vai sentir a necessidade do doutorado e muitas vezes faz um pós-doc. Tendo interesse, às vezes, de fazer sanduíche, faz parte do exterior, né? Ele vai mostrando essas habilidades, né? Isso é muito importante, até mesmo para o aluno perceber, né, o que realmente me motiva, o que tem me chamado a atenção, né? O que tem gerado esse gosto por essa profissão. Então, isso ele vai percebendo. Tá? E nós também, do corpo docente, a gente percebe. Tá? E às vezes a gente tem até uma conversa, um diálogo com os alunos, já falando, olha, eu já percebi que você gosta mais da pesquisa, né? Você tem perfil mais diagnóstico. Né? Eles já mostram algumas características que são potenciais deles, são inerentes a ele. Né? Tem coisa que nem a gente que coloca no aluno. A gente trabalha habilidades, né? Algumas competências. Essa trajetória vai sendo construída durante o curso, né? Mas o que você me diria para quem quer fazer medicina? Qual é a habilidade? Qual é aquela percepção? Qual é o aluno que procura o curso de biomedicina? O que ele tem que gostar? Você falou que gostava do laboratório, que como química foi importante para você, falou da bancada. Como que a gente percebe esse aluno? O que ele tem que ter? Geralmente, vocês têm isso em um perfil, porque o campo de atuação é muito amplo e vasto na conclusão, né? Mas para entrar, você percebe alguma característica que seja comum aos alunos que procuram o curso de graduação de biomedicina? Nós temos aí, muito heterogênea a turma. Né? Então, eu tenho alunos que pensam um pouquinho diferente em relação a esse ingresso. Né? Aqueles alunos recém-formados do ensino médio, geralmente eles tendem a ir buscando afinidade com a área de biológicas. É aquele aluno que sempre gostou de biologia, de química, né? Ele se identifica naquele ambiente. E o mais engraçado, o aluno fala assim, professora, eu escolhi a biomedicina porque eu odeio exatas, eu odeio matemática. Aí ele se depara com uma química analítica que ele tem que fazer cálculo. Ele não tem os cálculos da engenharia, mas ele precisa fazer cálculo. Ele tem bioestatística, né? Então aí ele fala, professora, eu não gosto de fazer cálculo, mas faz parte, né, da formação. Tá? Aí a gente tem aquele aluno que já é um aluno mais maduro, que às vezes já formou no ensino médio há mais tempo. Né? Alguns alunos eles já atuam na área clínica, às vezes, né? Às vezes eu tenho alunos que são técnicos em patologia, enfermagem, aí ele já se enxerga no cenário da saúde e busca, então, algo complementar. Tá? E aquele aluno que já está bem estruturado, às vezes ele já trabalha como, por exemplo, o caso da biomedicina estética. Muitos dos alunos que eu tenho são alunos que já têm uma clínica montada e estão buscando somente a habilitação em biomedicina estética para fazer alguns outros procedimentos. Tá? Mas se a gente pensar no perfil, né, do aluno do Dona Clara agora, recém-formado, geralmente ele tende a ir mais por essa afinidade com disciplina,
e muitas vezes até já tem um objetivo, às vezes já é algo que sempre instigou ele, né? Filme, né, estimula muito o aluno. Eu mesmo, né, tinha aquela questão do CSI, né, do DNA, né, como que é, né, essa questão de explorar o DNA, fazer teste de paternidade, como é que isso é possível, né? Então, são experiências, seja na vida, né, inicialmente aí no ensino médio, ou mesmo no ensino fundamental, porque hoje a gente instiga o aluno lá de novinho, né? Sim, Ele sim. passa por essas experiências de pesquisa, de laboratório, ou até da docência, né? E isso acaba refletindo nessa escolha, tá? Dessa carreira. Tá? Olívia, e Eu é não tenho muito. alunos assim, que desistiram. Tá? Alguns optaram, às vezes, em trocar de curso no percurso, mas porque viu que queria outro caminho. Deu um piquezinho, mas você falou dessa importância e você falou dessa continuidade. O que eu acho que é fundamental para a gente reforçar para o nosso aluno é a importância de se conhecer a grade curricular. Né? Então, antes de Isso. fazer uma inscrição, qual é a grade curricular? Né? É esses conteúdos que eu vou desenvolver, que eu vou me deparar no percurso, são conteúdos que eu tenho afinidade, né? Porque principalmente por ser um curso relativamente jovem, de extrema importância. Eu tenho certeza que hoje na área da saúde, o tanto que vocês, biomédicos, têm contribuído, né? O número de exames laboratoriais cada vez maiores essa quantidade, né? A gente está vivendo um momento em que o trabalho do biomédico tem sido realmente exigido. Então, a dica que fica para o nosso aluno é essa, assim, procure conhecer a grade curricular, procure realmente saber o curso, e o mais bacana que eu acho que a gente hoje trouxe para o nosso aluno são as diversas possibilidades do curso de biomedicina. Né? Um curso jovem, mas muito importante, que está dentro da área da saúde, de mãos dadas, né, com os médicos, que a gente precisa, um precisa do outro. Eu queria só que você, para finalizar, quero te agradecer. Eu ia contar no finalzinho que, além de toda a contribuição, a Níbia é mãe de aluno, né, gente, do nosso colégio. Quero agradecer mais uma vez, sabe, a sua prontidão. Você está fora de Belo Horizonte, trabalhando para nos ajudar e trazer informações tão relevantes. Queria que você dissesse para o nosso aluno, né, por que fazer o curso de biomedicina? O que você falou ele é muito pertinente, é muito importante conhecer a grade. Eu tive essa preocupação também quando eu fui escolher a biomedicina. Tá? Claro que a gente não tem que pensar assim, olha, o curso ele não vai ser 100% de disciplinas que eu vou gostar. Vão ter desafios também, né? E hoje, mais do que nunca, a gente procura formar profissionais com inúmeras habilidades, inclusive habilidades emocionais. Não basta ele Sim, ter técnica. Ele tem que ter empatia, ele tem que ter resiliência. O que a gente está vivendo agora é de profissionais resilientes, que estão adaptados a uma situação completamente nova. Tá? Então, quem quiser mais informação, pode, claro, me procurar, pode entrar no Conselho Federal de Biomedicina, no Conselho Regional, entende um pouquinho como que nós somos amparados, por conselhos que vão ajudar a gente, nessa construção e luta diária de novas habilitações, de reconhecimento do profissional. O curso ele ganhou muita visibilidade agora, nós estamos entre os 6 cursos mais procurados para os alunos recém-formados. que Isso é muito bacana. bom. Então, eu deixo para vocês assim, não desista dos sonhos de vocês, não deixe de conhecer. Se quiser mais informações para ficar um pouquinho mais seguro, ao fazer essa primeira escolha, vai ser muito válido, tá? É um curso muito gratificante, porque a gente transforma vidas, a gente cuida do outro. Isso aí tem um retorno que para a gente assim, é imensurável. Tá? Então, quando você... muitas vezes, o paciente ele precisa ser ouvido, ele quer ser acolhido, ele não está preocupado com o diagnóstico, ele quer se contar um problema dele. E a gente abraça o paciente, como sendo realmente algo assim, olha, eu gosto de ajudar, eu posso ajudar, e a minha ajuda vai transformar a vida do outro. Que Tá? bom. Então, esse perfil, o aluno ele vai moldando nele, ele vai vendo tanto que é gratificante. E no decorrer do curso, ele passa por várias atividades de extensão, e isso vai aproximando cada vez mais das pessoas. Pessoas precisam de pessoas.
Com certeza. Eu quero te agradecer muito em nome do nosso colégio, viu? Muito, muito esclarecedor todo esse bate-papo. Você trouxe para a gente um olhar muito empático, carinhoso e muito importante da biomedicina na nossa sociedade. Muito, muito obrigada, viu? Quero te agradecer em nome do nosso colégio e a todo mundo que participou, que viu um pouquinho, né? E que vocês lembrem-se sempre do estudo, né? Da importância de se estudar, porque conhecimento adquirido a gente não perde nunca mais. Obrigada, viu, Nívia? Obrigada para todo mundo que participou conosco. Eu que agradeço. Ah, sintam-se abraçados aí. Obrigada, obrigada. Em tempos que a gente não pode abraçar, nós sentimos aqui seu abraço através desses minutos aí de conversa. Muito obrigada, viu? Eu que Tchau, agradeço. gente. Excelente Obrigada. noite para todos vocês. Obrigada. Tchau, Um tchau. beijo. Tchau, tchau. Até semana que vem, gente. Tem mais 2 lives muito bacanas. Nós vamos falar com o coordenador do curso de Jogos Digitais e um artista plástico. Vai ser muito legal. Um beijo. Tchau, tchau. Excelente.